Esse encontro aqui, ainda como possível a presença do Lula, pode parecer que o Brasil se mostra um território tolerante com regimes autoritários? Veja, o PT tem uma relação muito íntima, histórica com o Foro de São Paulo, né? Infelizmente, algumas pessoas disseram que isso seria fake news, mas basta fazer uma pesquisa e certamente muitos quadros, né, do PT e da esquerda estarão presentes nesse encontro. Então, tem muito a ver com a história do próprio presidente, com as bandeiras que o partido do presidente sempre abraçou. Agora, né, seria aconselhável, por óbvio, que o presidente não participasse. Seria aconselhável, sobretudo porque há alguns dias o Brasil, e até quero aqui elogiar a decisão, assinou uma nota fazendo um protesto contra a ditadura na Nicarágua, contra os crimes contra a humanidade na Nicarágua, pedindo respeito aos religiosos. Então, foi uma decisão acertada, né, em termos de relacionamento internacional, e, por óbvio, a presença do presidente num fórum desse vai na contramão desse indicador. É bem verdade que a maneira que o presidente Lula recebeu Maduro está mais em consonância com a participação no fórum do que com essa nota de protesto, de resistência à ditadura na Nicarágua. Não sei se essa nota é oriunda da visita que o presidente fez recentemente ao Papa, né, porque o presidente prometeu ao Papa pedir a Daniel Ortega que parasse com a perseguição aos religiosos na Nicarágua. Então, imagino, né, que essa nota já tem a ver, na verdade foi a assinatura de uma resolução da OEA, né? Então, imagino que o Brasil subscrever essa resolução tem a ver com a visita que o presidente fez ao Papa. Então, se eu pudesse aconselhar o presidente, né, aconselharia a não participar. Bom, esse encontro aqui, Tardelli, ainda com a possível presença do Lula, pode parecer que o Brasil se mostra um território tolerante com regimes autoritários? Olha, um dos conceitos mais fluidos que nós temos é o conceito de democracia, né? O que é democracia? Você vai ter essas respostas na variação dos regimes a que você perguntar. A democracia no sentido neoliberal é uma, a democracia no sentido da postura marxista é outra. Para a gente fazer um resumo muito grosso modo, por favor, não me critiquem os cientistas políticos, eu diria que para Marx a democracia é a possibilidade de você ter opções reais, efetivas de escolha. Certo? Então, por exemplo, olha, o cubano não pode ir para Paris. O brasileiro pode? O brasileiro comum pode ir para Paris? Você pode falar assim, olha, a atendente do supermercado fala assim, olha, eu vou passar minhas férias em Paris? Não. Então, essa possibilidade para ela é apenas teórica e muito mais, é ilusória. Nesses contextos, eu não estou dizendo qual conceito de liberdade é o melhor, né? Nós temos que dizer o seguinte, o Foro de São Paulo abriga países com tendências à esquerda, como há nos Estados Unidos, recentemente houve, inclusive com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, em janeiro, o encontro da direita e extrema-direita. Sim. E ninguém saiu dizendo, olha, os Estados Unidos é o berço, tá acolhendo a extrema-direita, vai renascer o neonazismo. Aconteceu em 4 de março, a Conferência de Ação Política Conservadora, e o ex-presidente Jair Bolsonaro participa. Participou, certo? Então, o que vai acontecer aqui é um encontro de partidos de esquerda. Claro que as pautas de esquerda são diferentes das pautas da direita, né? Claro que vai se falar muito na questão dos povos originários, vai se falar muito na preservação da Amazônia, e vai se falar principalmente, creio eu, numa questão que eu acho cruciante, que é muito pouco discutida, que são os bloqueios econômicos impostos a países de esquerda, Cuba e Venezuela, para a gente ficar aqui na nossa América Latina, né? E Caribe, né? Os bloqueios econômicos, isso eu já tive a oportunidade de dizer aqui, quebraram a Venezuela em 80% do PIB, do dia para a noite. Quebraram Cuba em 90% do PIB, do dia para a noite, né?
Claro que essa quebra gera uma pobreza generalizada. Quem paga pelo bloqueio econômico não é quem ocupa o poder, mas é aquele que não tem opção de mudar o poder, que é o cidadão comum, que isoladamente não tem o que fazer. Não. É preciso que nós tenhamos uma discussão, e agora que estamos discutindo a inteligência artificial, estamos discutindo a preservação amazônica, estamos discutindo os povos originários, nós precisamos discutir que os bloqueios econômicos existem para aprofundar diferenças sociais que existem artificialmente. Sim. Eu acho que esse vai ser o grande tema. Aliás, vai ter uma reunião também, eu não sei quando agora, desculpe, só vou falar um segundinho, dos povos sem país, os apátridas, né? Cuja questão é justamente ter um lugar de origem que eles também não possuem. As pautas são muito diferentes. Mas a gente pode olhar a pauta do encontro da direita, olhar a pauta do encontro da esquerda, assim, são pautas de reivindicação absolutamente dentro do plexo democrático. Por que vocês acham que o... Vou ter que comentar. Tá, tudo bem, eu vou deixar, deixar. Porque, não, tudo bem. Assim, desculpa, a Caixa... Deixa eu só formular a pergunta, Janaína, que aí você comenta. O seguinte, eu indiquei, inclusive, no primeiro bloco, quando falei isso, a página do Foro de São Paulo, que tem lá princípios, lá, quem somos, é muito fácil. E aí tem os princípios, igualdade, equidade, luta pela democracia, eu sei que é sobre isso que você quer falar, solidariedade a pessoas de outras nações, integração regional, soberana e estratégica, enfim, realização do plano de direito à paz, umas pautas muito progressistas. E aí eu sei que você quer falar sobre a democracia, porque ali eles falam em fortalecimento democrático. Não, o que eu quero falar é da realidade. Se você pegar uma caixa, como ele falou, do supermercado aqui no Brasil, e der para ela a passagem para ela ir para Paris, ela pode ir para Paris. Em Cuba, não. Em Cuba, 4 jovens tentaram sair do país e foram metralhados. É disso que nós estamos falando. O senhor traz a questão dos apátridas, que é importantíssima. Na Nicarágua, o Daniel Ortega tem punido os opositores com a perda da nacionalidade. As pessoas estão sendo impedidas de frequentarem cultos, igrejas católicas. Os padres estão sendo presos, expulsos. Um padre que não aceitou deixar o seu país foi condenado a mais de 20 anos. Então, gente, é disso que nós estamos falando. Porque quando faz essa, com todo o respeito, doutor Tardelli, quando faz essa comparação, não, olha, a pessoa humilde aqui do Brasil não pode ir para a França, eu compreendo, não pode por falta de recursos. Mas se alguém disser que vai pagar a passagem, ela pode. Eu participei do casamento de um cubano com uma amiga brasileira, e a família da noiva queria trazer a família do noivo para o Brasil e eles não podiam sair, são prisioneiros. Então, gente, desculpa. Não dá para querer dizer que isso é democracia. Então, assim, não, tem a democracia em termos de acesso, sou muito favorável à melhora social. Agora, nós estamos falando de regimes onde as pessoas são prisioneiras. Ainda que alguém diga, não, olha, você é convidado, você vai ter os recursos. Nós estamos falando de regimes onde as pessoas têm as suas atividades profissionais determinadas pelo Estado. Não é um convite, olha, você fez medicina numa faculdade pública, você vai ter que fazer um estágio numa área. Não, você vai fazer isso, você não pode exercer tal função. É disso que nós estamos falando. E o Foro de São Paulo é absolutamente apoiador desses autoritarismos. Então, o presidente Lula, cuja história está umbilicalmente ligada a esses autoritarismos, tem a chance de eventualmente, na medida em que foi eleito por uma frente ampla aí, que se diz pró-democracia, de talvez rever, não digo o passado, mas o futuro. O que a gente tem que entender, Janaína, me perdoe, é assim, ninguém está defendendo os excessos dos regimes autoritários. Mas o que a gente tem que ver é que muitos desses excessos autoritários são provocados por situações que eles não criaram. Por exemplo, o bloqueio econômico cria um estado de guerra. O bloqueio econômico diz o seguinte: você vai poder receber tantas gramas de arroz por semana. Eu, você, todo mundo. Porque não há outra forma de distribuir a comida. Porque não vai ter comida.
Porque nós vamos... Cuba só pode comprar, por exemplo, e Venezuela, em dinheiro. E comprar em dinheiro significa o risco de aquele que vendeu para Cuba não vender posteriormente para os Estados Unidos. Então, eu não estou defendendo Cuba, eu estou dizendo que há um conjunto de situações em que uma situação vai ocasionando e acarretando a outra, de tal forma que quando a gente chega no final, nós chegamos sempre no final dos excessos autoritários. Né? Não há um happy end para esse filme. Mas é que os bloqueios são decretados em função do autoritarismo e não o contrário. Querida, o bloqueio entendeu? não pode... Veja bem, que o bloqueio pode gerar um problema, não estou discordando. Agora, por que são decretados os bloqueios? Por força dos autoritarismos. Mas você já pensou o que é o teu filho não ter acesso ao medicamento para gripe que você encontra aqui na esquina porque é proibido de entrar no país? Você já pensou o que é você não ter acesso a bens de primeira necessidade que são proibidos de entrar no país? Então, isso vai criando uma situação, né? Isso vai criando uma série de desdobramentos que são desdobramentos patológicos. Bom, tudo bem. Por que 4 jovens que tentam sair de Cuba são metralhados? O que isso tem a ver com o bloqueio? Não, eu não estou defendendo de jeito nenhum que esses 4 jovens devessem ser... Por favor, certo? Isso é um horror, certo? É um horror. Como é um horror a existência da prisão de Guantánamo. Também é um horror, certo? Nós não podemos, assim, dizer o horror de lá é melhor que o horror de cá. Não, são horrores. São horrores. O que nós temos que fazer é refletir por que esses horrores acontecem. Eu creio muito, pessoalmente, eu sou um profissional da ingenuidade e do otimismo. Eu creio, por exemplo, que se nós não tivéssemos esses bloqueios econômicos, nós não teríamos esses desdobramentos autoritários. Nós talvez, ou se tivéssemos, teríamos muito mais formas de combatê-los. Eu acho que o Foro de São Paulo, a união desses países de esquerda, é a união de países pobres contra uma força levítica que é o neoliberalismo, que está varrendo. Quem está criando a inteligência artificial não é a América Latina, não é a África, não é a Ásia. Quem está criando a inteligência artificial são os países muito ricos que querem excluir pura e simplesmente os países muito pobres. Claro que as coisas agora, eu vou te fazer uma previsão absolutamente catastrofista, querida Janine, as coisas tendem a piorar. Se todas essas previsões se concretizarem, nós vamos chegar num mundo em que nós vamos lutar pela fome. O faminto vai ter que tomar o prato de quem tem comida. Não vai ter outra alternativa. Para mim o Foro de São Paulo é um grande encontro em prol do alastramento dessas ditaduras, na verdade. É o contrário. Aliás, é muito comum, né, toda grande ditadura se nomear democracia. Nós temos exemplos passados e exemplos presentes. E esse Foro de São Paulo, na verdade, visa alastrar esses estados autoritários para a América Latina toda. Então, é muito preocupante, acho que deve ser observado de perto, e a participação do presidente vai ser um sinal muito negativo, não só com relação à direita, mas à própria esquerda, que inclusive criticou o presidente ao receber Maduro, né, de maneira muito diferenciada daquela com que recebeu os líderes dos outros países. Você não acha, Janaína, que essa fala de que o Foro de São Paulo vai alastrar a ditadura seria a mesma fala que dizer que o encontro da extrema-direita está alastrando o fascismo? Você não acha que são os extremos nesse sentido de fala? Por que o Foro de São Paulo é tão... assim, porque existe uma página oficial, as pessoas podem simplesmente ir lá, pesquisar, ler sobre tudo. Por que tem tanta fake news de um lado e de outro nesse sentido? Mas em algum momento você viu alguém, pelo Foro de São Paulo, criticando os autoritarismos que acontecem na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba? Não, eles falam que são democracias. Eles não criticam. Mas, agora, um direitista, eu não vejo, pelo menos assim, um direitista apoiando autoritarismos, por exemplo, em regimes totalitários. Eu tenho 30 segundos, vou dar aqui para o Tardelli também poder falar. Tá, só tenho 30 segundos, desculpa, gente. Vamos roubar de quem que é agora? Da Raquel. Vamos roubar 5 minutos da Raquel, pronto. Eu não sei mais o que fazer. A extrema-direita, nós temos os regimes da Hungria, da Turquia,
Tivemos do Brasil recentemente o próprio Bolsonaro que comparece a um evento da extrema-direita, ele se identifica com a extrema-direita. Ninguém disse, olha, está lastrando a extrema-direita. Esse encontro do Foro de São Paulo é um encontro dos famintos, de quem está pobre, de quem não consegue pagar suas dívidas externas, de quem está sendo sufocado pelo peso de um neoliberalismo sufocante. Agora, o momento é de combate à fome, e é de fome que a gente fala. A família Castro está pobre? A família Castro não é Cuba, Janaína. A família Castro é uma das mais ricas. Uma família Cuba, mas é a mesma coisa. A família Bolsonaro está pobre, a família Marinho está pobre. Não é de famílias que estamos falando, nós estamos falando de povos, de populações, de milhões de pessoas.